Eu vou colocar para gravar, vocês vão ter acesso depois dessa gravação. Então sejam bem-vindos todos a mais uma sessão do nosso Toastmasters Lab. Para quem não me conhece, sou João Portial, atualmente diretor de qualidade de programa do Distrito 111, do Toastmasters Brasil. E qual é o propósito dessas sessões? É uma sessão temática por mês, de 1 hora de duração, para que nós possamos justamente trocar ideias, trocar iniciativas. Não apenas dar destaque a membros e clubes que têm boas experiências, que são cases de sucesso no nosso distrito, mas construímos juntos novas iniciativas, novas práticas, difundir esse conhecimento dentro do Toastmasters. Então, sempre haverá um keynote, uma pessoa para apresentar o seu case de sucesso, mas depois todos são convidados a participar, todos. A intenção é que justamente todo mundo venha, faça perguntas, sim, para o nosso apresentador do dia, mas também traga o que é que vocês, dentro de seus clubes, dentro das suas iniciativas, o que vocês trazem de diferente, o que vocês trazem de bacana, para que nós possamos construir conhecimento. É um web, não é apenas uma exposição. E hoje a nossa sessão, como vocês bem sabem, é uma sessão muito especial. Estamos na nossa terceira edição do nosso Toastmasters Lab. E eu trago um convidado que é um amigo também. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no projeto que ele vai comentar hoje. Nos projetos, porque não foi apenas a conferência nacional, mas também toda a liderança dele na parte do nosso distrito, como diretor de área. Então, nossa sessão hoje vai falar sobre liderar projetos, como liderar projetos dentro do Toastmasters, como incitar as pessoas a também criar e liderar projetos dentro da Toastmasters. Apenas uma pequena biografia para quem não conhece o nosso amigo Daniel Caputo, um multicampeão de karatê internacional, dos melhores atletas que esse país já teve na modalidade. Já participa do Toastmasters há muito tempo, tendo sido já presidente de clube e cofundador do BeTalkers, atualmente Sharp Leaders, ex-diretor de área, atualmente, e sempre nos apoiando, além de ter sido o último conference chair da nossa Conferência Nacional 2011. Você pode olhar a foto e vai pensar que é o Brad Pitt, mas, na verdade, eu não sabia o Daniel Caputo. E agora eu queria uma salva de palmas a todos para receber o nosso querido amigo Daniel Caputo fazer a sua apresentação. Daniel, qual que é tudo seu, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Deixa eu aparecer mais alguém para admitir aqui. Bom, prazer enorme, pessoal, estar aqui com vocês. Como o João bem disse, o principal objetivo aqui não é a imposição de nada, o Toastmaster não é sobre isso, é um grande aprendizado, é uma troca de experiências. E é até interessante isso que o João falou sobre a minha carreira de atleta. Eu fui 20 anos atleta da Seleção Brasileira de Karatê, e foi uma das primeiras vezes que eu entendi o que era um projeto. A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas só para ser bem sucinto, né? Sobre o que é um projeto. Projeto tem diversas formas, e no dicionário tem diversos significados para o projeto, mas ele sempre vem oriundo de uma vontade, a intenção de se realizar algo. E a gente sempre relaciona projeto ao futuro, como, por exemplo, sei, compra de imóvel, uma viagem. No meu caso, no karatê, eu era meu próprio técnico e eu decidi mudar, sair do treinamento que eu fazia, mais tradicional, estava recém-formado na faculdade, e aplicar tudo aquilo que eu estudei. Eu muito acredito na teoria, eu sou fã da teoria, acho o livro uma coisa fundamental para o ser humano, mas a teoria ela só funciona quando você coloca em prática. Então, eu gosto sempre de unir as duas coisas e resolvi fazer isso. Foi a primeira vez que eu vi um projeto. Quando você cria, como o esporte me ensinou, existem ciclos. E assim como existe o ciclo olímpico de 4 anos, você tem o ciclo de um campeonato mundial. O karatê não era um esporte olímpico, então o nível máximo que eu podia chegar era o mundial. Então, quando você se classificava para o campeonato mundial, você tinha um ciclo de 2 anos entre um mundial e outro, e você tinha que fazer, por mais que fosse um ciclo, um macrociclo, você transforma em vários microciclos. Foi a primeira vez que eu vi isso e comecei a me organizar. Então, falando de projeto, você tem projeto de pesquisa, a gente tem projetos pessoais. Então, basicamente, se a gente fosse falar o que é um projeto, ele é um esforço temporário. Por que um esforço temporário? Porque ele tem começo, meio e fim. A finalidade é sempre um resultado. E outra coisa importante que a gente tem são recursos delimitados. Então, basicamente, se eu fosse definir rápido o que é um projeto, eu estou me baseando
no que eu estudei de gestão de projetos. Eu fiz o curso de PMBOK, não sei se todo mundo conhece, para quem é gerente de projeto, quem fez o PMI. Eu não fiz a certificação, eu fiz o estudo, porque queria conhecer um pouco, acabei tomando outros caminhos na minha vida, me arrependo de não ter feito, mas no momento que eu estudei isso, na época que eu estudei isso, não era o caminho profissional que eu estava seguindo, era mais como conhecimento que eu queria. Então é importante a gente entender alguns pontos básicos de projeto. É sempre algo temporário, então tem que ter data de início e fim, principalmente, bem definido. É sempre com a intenção de criar algo, entregar um serviço, ou até mesmo a gente pode considerar que é aprimorar algo existente. Você depende de estipular custo, recurso. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, dentro do projeto que eu vou citar, que é especificamente, a maior experiência que eu tive foi a Conferência Nacional. Eu fui convidado pelo Ricardo Silva, na época, para ser o Conference Chair. Na época, eu imaginei o quê? Achei que eu ia... Na verdade, começou, para quem não sabe da história, eu ia fazer um esquete de humor no meio de toda a conferência. Na época, quem me convidou primeiro foi o Fernando, que acabou saindo. Ele falou, Caputo, tu não tem vontade de subir e contar 2, 3 piadas rápidas para dar uma animada? Eu falei, não, com o maior prazer, subo lá, falar bobagem, tenho PhD em falar besteira na frente dos outros. E isso se tornou, pô, tá faltando alguém para apresentar, quer apresentar tudo? Eu falei, não, vamos, você quer ajudar, agora tem que organizar. Porque o preço final, o grande prêmio de organizar o evento inteiro é você ter o spot, o espaço de ser o apresentador do evento. E aceitei, fiquei muito feliz, mas não entendia muito bem como fazer. E aí vou dar algumas dicas do que eu vivenciei, do que eu acredito que é um projeto, da onde eu levei minha experiência, o que eu tive de outcome para mim, o que foi o resultado disso, quem teve na conferência sabe. E aí depois a gente parte para essa troca de ideias que o João conduz, para a gente trocar experiências. Então, uma coisa importante, rápida, de projetos, falando sobre steps que um projeto tem. Vamos falar assim, primeiro é definição de escopo. Você tem que definir o escopo do projeto. O que vai ser, no caso lá, era entregar a Conferência Nacional. Então, é uma coisa muito ampla. Você parte para o segundo step, que é elaborar o roteiro do projeto. Você literalmente faz uma timeline do que você precisa fazer de roteiro. Você tem que ter um roteiro. E aqui a gente tem, por exemplo, a Natália, que estava participando na organização, ajudou demais, o próprio João, que ajudou demais. Você começa a montar uma equipe. Então, é importante que você tenha um brief do projeto, você entender o que você pretende fazer, o que vai acontecer, e aí, finalmente, você faz a reunião, o kick-off do projeto. Isso aí eu não lembro, não sei dizer, não sei se o João lembra quantos meses antes foi isso, mas foi bastante, sempre com reuniões semanais de follow-up. E ali você começa a definir o planejamento do projeto. Você vai definir as metas, métrica de sucesso, participantes do projeto, são uma parte muito importante que eu vou falar rápido mais à frente. Orçamento, fundamental, a questão do orçamento, que eu não tinha ideia de como funcionava isso dentro do Toastmasters, que era uma novidade para mim. Cronograma, o que os marcos, né, os milestones que a gente chama, o que são os deliverables, o que você tem de entregável, e o calendário como um todo. Então, depois disso, você cria o cronograma todo direitinho e vai seguindo com a parte principal, que é a parte de gestão de projetos de pessoas. Então, isso é uma coisa que é fundamental que a gente tenha definido no começo. E o que de skills? Se a gente falar aqui, você pode falar de, sei lá, 30, 40 skills, né, de habilidades necessárias para pessoas que vão gerenciar projetos e aquilo que você aprende. Dentro de tudo que é falado, é muito fácil a gente falar em comunicação, já é o que a gente normalmente trabalha no Toastmaster, que é a comunicação e a liderança. Mas dentro disso, eu queria separar 3 skills que, para mim, foram fundamentais, que eu desenvolvi muito, que eu aprendi demais em projetos, e quanto maior o projeto, mais vai te exigir. Isso é uma matemática simples. Os 3 pontos que eu queria trazer para vocês. O primeiro, gestão de tempo. Isso é fundamental. Você sai, você tem, como eu falei, é finito, você tem que entregar. Então, essa gestão de tempo, obviamente, embaixo de cada tópico desse, a gente poderia abrir para 10, 12 tópicos. O segundo, essa foi onde eu mais tive dificuldade, que é a resolução de conflitos,
que entra ali a parte que a gente fala de inteligência emocional. Não é fácil. Quanto maior o projeto, mais conflitos você tem. Seja conflitos, por exemplo, de decisões, porque você tinha uma equipe muito grande, éramos um grupo aí de atuantes, muito atuantes, pelo menos 15 pessoas, dando literalmente pitacos, palpites, feedback para cá, feedback para lá, sendo que em alguns momentos você tem que bater um martelo e resolver. Então entra essa questão também para resolução de conflitos, como eu falei, tudo tem um guarda-chuva. Você entra a questão de você confiar nos liderados e dar a carta branca. Por exemplo, chegou no momento que eu falei, o que eu posso não atuar? Quanto mais eu puder não estar com a mão em cima e gerenciar no macro, melhor. Por exemplo, a parte que o João cuidou. Ele era o contest chair, então ele ficou responsável por toda a parte do campeonato de debate. E aí, para quem nunca foi na conferência, quando a gente fala, ele ficou responsável pela parte de debate. Não é simplesmente eu vou levantar, vou apresentar quem são os debatedores não, desculpa, os participantes, quais são as regras do campeonato de discurso preparado, campeonato de discurso de improviso. Não é só isso. Ele ficou literalmente responsável por tudo. Ele define quem vai ser a equipe de juízes, ele define a regra, não porque já existe uma regra, mas ele define tempo que ele vai precisar, ele vai me dar um cronograma, ele participa da parte, inclusive parte técnica, de como vai ser microfone. É tanta coisa que, se eu botasse um dia só para falar do que ele tinha que cuidar, vai ter que ter uma reunião só para isso. De tanta coisa que ele teve que cuidar, premiação, ele que foi correr atrás. Então, acaba que você cria, você fica em cima de um guarda-chuva no macro, empoderando pessoas, então você lidera líderes num projeto. É algo que é super gratificante, mas que dá trabalho. E o terceiro ponto, que é o planejamento estratégico, que eu aprendi muito, que fala muito com essa segunda parte, que é a maior dica que eu posso dar para vocês. Saibam escolher as suas equipes. Isso é fundamental. Qualquer projeto, escolha bem com quem você está se cercando. Porque não adianta, por exemplo, a gente escolher alguém. Vou dar o exemplo aqui da Natália. Na hora, quem vai querer? Porque quando a gente fala de um projeto diferente de algo e a gente consegue transformar isso no profissional. Aqui no Toastmaster é tudo, desculpa, é tudo, as pessoas não recebem, né? A gente faz um trabalho voluntário, somos todos voluntários. Então, você simplesmente chegar e falar quem quer fazer, pode muita gente querer. Só que você, por ser voluntário, como funciona essa cobrança de você chegar para alguém e falar assim, sei lá, 9 horas da noite, você conseguiu preparar o relatório tal, o orçamento tal, você cobrar isso de alguém, a pessoa pode levantar a mão e falar assim, olha só, vai devagar, que eu tenho outras coisas que são prioridade na minha vida. O voluntariado não paga a minha conta. Acreditem, você ouve. Isso é uma pequena parte da resolução de problemas. Vou dar outros exemplos. E aí é aprendizado. Eu quero não trazer tantos exemplos agora, para quando gerar discussão, talvez eu ter alguns pontos, mas vou dar um simples exemplo. Eu tive a sensacional ideia, abre parênteses, ou não, de falar, eu acho que como é voluntário, acho que todo mundo tem que participar do dia da conferência. Sobe todo mundo no palco. Eu sou o cara da bagunça, adoro abraços, pessoas, todos sobem. O que aconteceu? Tive um trabalho gigante organizando e estando em todas as reuniões e pessoas que foram a uma reunião, faltando uma semana, reclamando, dizendo, mas eu só vou ter 1 minuto de palco. Se eu não tivesse um mínimo de inteligência emocional, com todo respeito, eu falaria, você não tinha nem que estar no palco. Mas estou abrindo, mas você pode não subir e outra pessoa fica com 2. Mas não fiz isso, aí você conversa, chama no canto, porque o que no fim das contas é resolução de problemas? Envolve pessoas. Problemas dificilmente não vai envolver alguém. É o que a gente fala, o ser humano é ótimo. O problema é o ser humano. Então, o projeto é sensacional, mas envolve pessoas e a gente tem que saber lidar. E foi uma hora aprendizado, porque eu assumo, quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, mas Daniel Caputo não acorda contando piada e não dorme contando piada. Tem problemas pessoais, eu tenho trabalho, eu tenho preocupações, e as pessoas um dia se estressam. E como lidar com isso? Então, aprendi muito. O maior aprendizado que eu tive foi lidar com o famoso ego. O ser humano tem ego. Eu tenho ego, todo mundo que está aqui tem seu ego. E a gente tem que aceitar isso. Então, quando eu aceitei que todos têm ego, eu falei, bom, deixa eu tentar enxergar a perspectiva da outra pessoa. Então, se eu puder falar para vocês, o maior desafio que eu tive na conferência foi lidar com ego. Se eu contasse de cabeça rápido quantas pessoas
subiram e desceram daquele palco, eu chutaria pelo menos umas 30, 35 pessoas por baixo. Então, eu lidei com o nosso keynote speaker, que o combinado era ele falar 1 hora, falou 3. E aí, como é que você vira para o gringo, que está vindo de graça, um cara que ganha rios de dinheiro, campeão mundial de discurso preparado, fala assim, ó, meu, teu tempo parou. O cara ficou com a luz vermelha 1 hora e meia acesa para ele. Só que você não pode subir e puxar o cara lá de cima. E começou lá atrás. Eu abro para vocês, para mim não tem segredo. Ele aceitou tudo. E quando a gente passou para ele, ele ia falar 30 minutos, tá? Porque foi o que uma outra campeã mundial falou uma vez. Ó, você tem 30 minutos de speech. Quando falaram para ele com passagem comprada, mais de 5 mil reais gastos, já com tudo pago, ele falou, eu não vou nem para o Brasil para falar 30 minutos. Ele queria falar um dia inteiro. E ele falou, como é que você resolve isso agora que ele falou que não quer vir mais, com passagem comprada? Então, você começa a discutir primeiro internamente com o time de organização qual o melhor approach para lidar com essa situação. E depois a gente descobre que o cara é uma gente boa, só que culturalmente era outra cabeça. Depois, aqui no Brasil, é que a gente descobriu, porque ele falou com a gente, desculpa se eu fui meio rude, mas é que nos Estados Unidos a conferência do Toastmaster dura 2, 3 dias. Ninguém fala 30 minutos. Só os palestrantes que estão competindo. Então, para ele, ele ainda falou assim, cara, eu acho que vocês estão gastando dinheiro à toa me levando para falar 30 minutos. Aí a gente criou com isso um treinamento no dia anterior, porque a gente não queria, na verdade, falar, já estamos trazendo o cara de graça. Ainda vai botar o cara para fazer um treinamento, para depois fazer palestra. A gente se sentiu culpado no bom sentido de vamos trazer um cara de graça e pedir para ele fazer tudo isso. E no final foi ótimo. A gente falou, quer trabalho? A gente dá um monte. Porque Toastmaster é assim, né? Esticou a mão, a gente puxa você inteiro, né? Nem o braço. E deu certo. Ele deu treinamento na véspera de liderança. Só que no dia, o cara estourou 3 horas estourou 2 horas, falando 2 horas a mais, um período que era para ser 1. Então, esse é um dos exemplos da quantidade de problemas que você tem que gerenciar. Então, acho que hoje o principal é a gente discutir situações, e o João vai conduzir, onde vocês tiver dúvida, levanta, como você gerenciou tal assunto ou determinado assunto. Porque se eu for falar sobre todo o projeto, eu levo 1 hora, porque vai desde logística, definir aonde vai bater a van, onde vai voltar, vai pegar de pessoas, orçamento, aí discutir. Aí a Nath, que estava à frente disso, discutia todos os orçamentos, e aí cai naquilo. Você dá à pessoa a carta branca para que ela possa voltar e falar, ó, temos esses orçamentos, eu defini isso aqui, eu negociei isso, eu acho que esse aqui não é uma boa. E aí você tem a questão da confiança. Liderar tem também a questão de confiar. Eu sempre digo, um bom líder, ele confia no seu liderado. E tem uma frase de liderança que eu acho sensacional, foi muito em prática nessa conferência, que é, líder é você fazer, liderança, um bom líder, é você fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam, mas porque elas querem fazer. Resumindo, a pessoa confia em você. Ela vai fazer o que você precisa que ela faça, mas porque ela acredita em você. Então, esse é o grande papel da liderança. E, graças a Deus, no final de toda a conferência, com erros e acertos, eu acho que foi ótima entrega e fiquei muito feliz. Mas, obviamente, como todo projeto, vai ter um pessoal que vai ter suas críticas, vai reclamar. Nem sempre o feedback é tão construtivo, é o feedback pelo feedback. E a gente tem que aceitar, porque feedback, como a gente aprende no Toastmaster, é simplesmente a percepção da outra pessoa. E quem não viveu tudo que a gente organizou, talvez não tenha a noção que, por que vocês deram 3 troféus só e não distribuíram 50? Por exemplo, porque existe um orçamento, não é assim. Em vez de fazer um de vidro, por que não faz um troféu de cristal? Porque não tem orçamento, é simples assim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, vou passar para o Joãozinho para ele ir conduzindo. Se alguém tiver dúvida, que eu não sei a dinâmica, João, tá? Desculpa a ignorância. Dúvida, se é o momento da dúvida, se é o momento de separar em sala, se todo mundo joga doleta, aí fica contigo, Joãozinho. Primeiro, uma salva de palmas para o nosso amigo. Acho que ele merece. Obrigadíssimo, Daniel. Me fez ter boas lembranças e outras nem tão boas, né, por ter vivido na pele todo esse processo, mas que sim, que também para mim foi um grande aprendizado, como ele mesmo comentou, fiz parte desse time, né, vivi essas alegrias, vivi essas dores da mesma forma,
mas nada é sucesso se você não tem esses aprendizados. E acho que a grande lição aqui que que podemos discutir é como você motivar as pessoas a trabalhar junto contigo, como você se tornar realmente um líder de pessoas, ainda mais um voluntário. E dois, como você pode também criar as iniciativas, porque eu sempre ouvi essa frase, Toastmasters é um laboratório de ideias, um laboratório de práticas. Então aqui, cara, você está no ambiente seguro. Então por que não você, cara, tem uma ideia maluca aqui para, sei lá, melhorar o engajamento do pessoal fazer mais discursos ou fazer um evento adicional? Por que não tentar? Por que não tocar? Eu acho que vai ser o grande insight dessa nossa sessão. E como eu falei, pessoal, é um lab. Então, além da exposição do Daniel, aqui agora eu abro espaço para a participação de todos. Então, vocês podem tanto fazer perguntas para o Daniel, como também trazer casos de vocês, que você já vem encontrando nos seus clubes, na sua vida, que podem ser úteis para a nossa discussão. Literalmente, aqui é um lab, é uma troca de ideia, uma troca de iniciativas. Não sei, eu estou vendo que o nosso amigo Luiz com S já está até com o bonezinho do Toastmasters Leve. Se quiser começar comentando, Luiz. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu entrei aqui um pouquinho, vou ter que sair daqui a pouco, mas eu já deixo uma pergunta aqui, que eu achei interessante. Tu comentou que foi como se fosse pequenos projetos, né? O, a parte ali dos debates, né? Então, deixar que a pessoa seja responsável. E a minha pergunta é a seguinte: como definir meio que limites, assim, o que que tu espera dessa pessoa, né? Já que tu comentou que tu vai ser responsável por toda essa parte, não só chegar lá no palco e explicar, né? E trazer, mas como definir esses limites com que a pessoa faça e como acompanhar, assim, né? Aqui tu tá passando, aqui eu acho que tu precisa aprofundar um pouco mais, e deixaria essa pergunta aí. Obrigado, Luiz. Excelente pergunta. O que eu particularmente utilizo, e aí se outra pessoa tiver outra estratégia, todo mundo aqui tem sua experiência de vida profissional, mas o que eu costumo utilizar, e muito do que vocês vão ouvir eu falar na minha vida, eu trouxe do esporte. Eu falo que eu tenho mais tempo de esporte do que de vida executiva no trabalho, de trabalho corporativo. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu tento fazer é identificar quem são as lideranças que eu tenho. Quem são as lideranças? É um time de confiança. Quem eu confio de olho fechado e, principalmente, que faz muito com o que o João falou, quem tem o mesmo mood, mesma vibe que eu, que entende o trabalho que vai dar. Então, você tem que criar cargos de confiança, literalmente. Quem eu confio, que eu fecho os olhos, eu sei que eu posso falar, que eu posso cobrar e definir, principalmente, eu acho que é importante, qual é o escopo da pessoa. Olha, você vai cuidar disso aqui tudo. Eu vou te dar carta branca, mas você vai daqui até aqui. E o follow-up é uma coisa que você vai definir com a pessoa, principalmente no voluntariado. Você vai ter que achar uma balança entre o ideal. Eu sempre falo, na vida, você tem o ideal para tudo, você tem o real. Quanto mais próximo a gente conseguir aproximar o ideal do real, melhor fica para todo mundo. De repente, o ideal é que eu cobrasse o João a cada 3 dias sobre a organização da. Mas ele tem o trabalho dele. E eu, João, como é que é para você? Não, uma vez por semana funciona. Ok, semana que vem, o que aconteceu nas reuniões era quem vai ficar? Você começa a definir. Parte de logística. Para a semana que vem, o que a gente precisa ver, ABC. João, ABC. Encontra e vai para um rápido, como se fosse um stand-up. Uma meeting dessa, vamos lá, vamos agora fazer a retrospectiva. O que aconteceu durante a semana? E ser uma liderança participativa. Como eu posso te ajudar? A gente não só cobra, a gente oferece ajuda. Como é que eu posso te ajudar? Eu acho que eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar assim. Não sei se responde a sua pergunta. Sim, sim. Meio que definir assim o escopo da pessoa, o que tem, o que ela precisa fazer e combinar, assim, para que chegue no final Isso. Eu esteja entregue. falo muito que para montar equipe também é importante você conhecer os skills de cada pessoa. Isso eu tive bastante cuidado. Por exemplo, um cara que eu trabalhei junto, que cuidou da parte de logística, foi o Clécio. O Clécio é alguém que eu já trabalhei junto na empresa. E está no Toastmasters. Falei, já conheço o jeito dele trabalhar, sei que ele é bom nisso, vai ficar com a função tal.
Então, não só eu, né? A equipe toda, a gente conversa muito sobre escolhas. Por mais que eu estava como conferenciante, mas era uma liderança bem homogênea no sentido de hierarquia. Todo mundo participava. E eu aceitava a opinião de quem conhecia. Por exemplo, João, quem você conhece que tu me indica para cuidar de tal coisa? A Natália, eu não conhecia ela pessoalmente. Me indicaram. Falou, cara, a Natália trabalhou com eventos muito tempo, tem o background de eventos. Falei, cara, precisamos dela. E foi, nossa, peça de ouro para a gente. Então, isso também é muito importante. Conhecer o skill da pessoa, não adianta você colocar o peixe para subir na árvore. Ele é muito bom nadando, mas se botar para subir na árvore, vai achar que não, que é um péssimo animal, né? E não é. É um excelente nadador, não para escalar a árvore. Então, é muito assim. Pessoal, quem gostaria também de comentar, pode perguntar, como falei, pode perguntar ao Caputo, pode trazer casos para discussão. Aqui realmente é uma roda de ideias, uma roda de troca. E eu vou chamando, que se que levantar a mão, eu chamo. Quem não levantar, eu também chamo. Então, não vão ter muitas opções. Então, por exemplo, eu vi que o Duque já levantou a mão. Então, vai lá, meu amigo. Boa noite, obrigado, Caputo, pelo teu tempo, por compartilhar com a gente. Eu tive na convenção, pessoalmente, né? Teve algumas pessoas que assistiram a convenção remotamente pela transmissão via web. Eu tive pessoalmente lá. Assistindo a convenção, para mim, a sensação que eu tinha é que não houve nenhuma falha. Aconteceu tudo perfeito. Até porque a gente tem a gente não está dentro dos bastidores, a gente não sabe em que momento que a coisa falhou ou não. Minha pergunta vai com relação a essa parte da gestão de crise, né? Vocês anteciparam muitos dos problemas que vocês tiveram durante a convenção, que não ficou transparente para a gente, ocorreu tudo bem. Vocês anteciparam muitas coisas. Como é que foi esse estilo da negociação interna de vocês? Vamos ter plano A, B, C e D? Ou vamos ter folga? Como é que vocês, no final, montaram para a convenção acontecer? Excelente, Duque. Eu vou até citar uma frase do curso que eu fiz de PMBOK na Getúlio Vargas, que o professor falou uma frase que eu guardo comigo até hoje. Cronograma e plano de gerenciamento de projeto é feito para não ser seguido. Você nunca consegue seguir. Sempre vai ter algum percalço. Ele fala, você vai montar sabendo que não vai cumprir. E a gente tinha essa ideia. Falou, se falhar, a gente cria um plano A, um B, um C. E você tenta, aí cai naquilo. Tenta solucionar o mais rápido possível com o que você tem na mão. Então, tem que ser uma comunicação muito eficiente entre as pessoas que estão organizando. Então, o tempo todo, eu vou citar sempre aqui a Natália. A Natália era meu maior válvula de escape. Qualquer coisa da organização do evento, a gente começou a criar pontos focais. Então, chegamos lá, olha, qualquer coisa relacionada ao evento, em si, a estrutura do evento, Natália. Então, falhou o microfone, Natália. Tudo a gente botou ela como foco, porque senão o que acontecia, como tinha muita gente trabalhando, você perde o foco em quem fala com quem. Então, enquanto isso, o João fez o quê? Ele vai cuidar exclusivamente do campeonato de discursos. E ele fez a mesma coisa para baixo, como uma cascata. Olha, vai ser a Cassiane que vai cuidar dos debatedores, estou com coisa de debate na cabeça, dos competidores. Então, eu via lá fora ela cuidando 100% disso e só dava o follow-up nele. Falou, ó, tá assim, ó. Para sua informação, tá nesse ponto, porque quem vai subindo, você tem que ir controlando. Mas você cria, mas sabendo que em alguns momentos, nada do que a gente pensou acontecia. O exemplo que o João citou outro dia, a gente no clube, quando a gente tinha certeza que ia ser o microfone aqui, chegou na hora, não era. Era o microfone de bastão, e aí como é que se resolveu isso? João, na conversa, na comunicação, conseguiu contornar isso, porque não tem jeito. É falar, gente, chega no momento também que não tem muito que a gente enrolar. Chegou no momento que o João falou, começou leve e falou assim, pessoal, é o que tem. Tá ruim para um, tá ruim para todo mundo. Não tem jeito, é o que tem hoje. E querendo ou não, como é um aprendizado Toastmaster das pessoas, e foi o que ele levou, que eu achei sensacional, falou, gente, a gente está aqui para aprender a se adaptar. Você tem certeza que quando você for fazer uma apresentação em algum lugar vai ser tudo do jeito que você quer? Eu já cheguei para fazer uma palestra, que eu fui pago para isso. Chegou na hora, tinha uma luz na minha cara que eu não enxergava ninguém na plateia. Ninguém. Que horas eu soube isso? Chegando 1 hora antes.
Tem como mudar essa iluminação quando eu estou enxergando? Não. Você tem que adaptar, sem poder botar a mão, porque é muito difícil fazer palestra assim, né? E se adapta na hora. Então, muito do que eu aprendi foi resolve rápido, define rápido alguma coisa, se tiver um plano, ótimo. Não tem, define. É melhor você definir algo e seguir do que ficar hesitando. E aí você define um plano. Eu falo que é a maldição da encruzilhada. A gente para numa encruzilhada. Escolher um lado, segue. Se tu para lá na frente, se arrepende, quer voltar, é pior. Segue de onde tu tá e tenta achar o caminho. Mas aí é o meu perfil, né? Se alguém tiver alguma experiência diferente, por favor, compartilhe, até porque o principal não estou aqui para dizer que eu sou o certo, nem que eu sou 100% errado. Aqui é para isso. Trocar experiência, de repente alguém fala assim, Caputo, tu acha que poderia fazer tal jeito? O que eu mais quero é ouvir isso. Inclusive, alguns de vocês vêm tendo experiência nos seus clubes. Alguns de vocês organizaram recentemente campeonatos, né, não apenas de debate, como também de oratória. Devem ter outros eventos dentro dos seus clubes, das suas áreas, momentos também para compartilhar. E eu vinculo muito essa ideia do Caputo com a adaptação. Ele trouxe esse exemplo que realmente aconteceu comigo, de faltando poucas horas para começar o evento, e descobre toda a propaganda que eu já tinha negociado que o microfone ia ser de uma forma, e tinha gente que tinha reclamado. Quando você descobre exatamente, faltando acho que 2 horas para começar o evento, o microfone era diferente. Então, veio o mundo em cima, e tem hora que você diz, cara, é assim. E nada não, a pessoa que mais se queixou, eu consegui virar para não apenas o cara aceitar e topar, mas participar no próximo desse ano. É um dos que está mais contribuindo, mais ajudando. Fora que brilhou horrores lá no palco. Eu Então, concordo. como No fim você das contas, é negociar? sempre comunicação. É comunicação. O Exato. segredo, chave é se comunicar bem. Mesmo que algo dê errado, se comunique. Aí eu puxo para talvez o meu amigo Eduardo. Eduardo, você acabou agora, por exemplo, tendo uma experiência de conduzir campeonato, por exemplo, de incitar pessoas a fazer campeonato. Você consegue? Você podia compartilhar como foi para você isso? Olá, boa noite a todos. Essa parte de realmente de projetos sempre foi uma, uma área, um escopo não tão intuitivo para mim. Então, sempre parti do princípio que projetos nada mais é que um bloco enorme que você quebra em vários pedaços, você consegue identificar esses blocos. E eu acho que a parte mais difícil, acho que um gerenciamento de projetos é identificar, colocar o label desses blocos. Porque na hora que você for montar, metaforicamente falando, remontar esse quebra-cabeça e você não saber o nome de cada peça, você vai montar todo um monstro ali, um Frankenstein. E o que eu quero dizer com essas peças? Entra muito o que o Caputo falou, questão de o que cada um vai fazer, deixar bem delineadas as atividades. Por exemplo, vamos procurar as pessoas que iriam competir nos campeonatos de debate. Alguns ficaram retraídos, aí outros tinham que fazer um follow-up, demorava semanas. Então, beleza, quem vai ficar responsável só pelo follow-up? Aí, tal pessoa, porque não precisava gastar toda a minha energia fazendo follow-up, fazendo essa negociação, e aí focava mais em organização, que pelo menos eu acho que era um trabalho mais macro, organização e montagem das equipes. E esse micro gerenciamento de procurar fulano, cicrano, eu deixava mais para pessoas específicas. Eu sabia que nesse quebra-cabeça eu já estava ali na mente quem era e qual era o trabalho exatamente. E aí realmente ressonou muito bem o que o Daniel falou, de saber quem eu vou lá naquela pessoa e perguntar como é que tá. Obrigado, João. Vamos lá. Eu vi que você levantou a mão também. Sim, eu queria fazer uma pergunta para o Daniel. Boa noite a todos. Na questão do voluntariado, eu acho que uma das coisas mais difíceis é o engajamento, porque como tu mesmo falou, vocês estão trabalhando de graça, dando o seu melhor ou não. Como é que tu fez para engajar pessoas que você viu que estavam desmotivadas no meio do caminho? Excelente pergunta, Pamela. Obrigado, tá? O que acontece principalmente, tem dois pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro
é você entender o que a pessoa espera. O que ela espera? Porque, de repente, a tua ideia do que ela pode entregar é diferente do que ela pode entregar. Ela pode entregar mais do que você espera, ela pode entregar menos. E por que ela quer fazer aquilo? Qual o interesse dela em entregar? Por exemplo, a gente tentou chamar uma menina que não é Toastmasters, eu achava que era na época, que foi indicada, ajudava no grupo de marketing, e ela ajudaria com a parte toda do cronograma. Existem diversas ferramentas para gerenciamento de projeto. E ele me fala, não, ela estuda, ela adora gerenciamento de projeto. E de que forma isso ia acontecer? Falou, tá, mas ela não é Toastmaster, como que ela vai, o que ela vai ganhar com isso? E a gente fez o quê? Tentou entender o que ela queria ganhar. E para ela não era interessante ela ter um trabalho a mais do que ela já tinha. Então é muito difícil você convencer. Então você abraça outra pessoa e começa a entender o que ela vai ganhar. Não é porque é sempre tem que ser um ganha-ganha. Imagina eu convidar o João. João, você me ajuda a conduzir, você vai conduzir o campeonato de discursos. Mas o que ele ganha com isso? Porque, claro que a gente fala em voluntariado. Mas se você me perguntar o que eu ganhei muita coisa com isso. Ganhei muita coisa. Ganhei experiência. Por exemplo, como eu convenci pessoas a participarem de forma efetiva. A gente ia ter foto profissional. Tinha gente que tinha vontade de ser palestrante e não tinha um portfólio. Falei, você vai ter foto profissional. Então, você tem que começar a mostrar valor agregado, que nem sempre é o monetário. Você não vai ganhar, mas você vai ter uma foto profissional num dos maiores eventos que tem de oratória, e você pretende ser um palestrante ou uma palestrante profissional, você vai conseguir isso. Você vai ter, porque isso é uma coisa que a pessoa não enxerga o preço, mas tem muito valor. Quanto custa, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Speaker Bureau, não sei se todo mundo conhece, foi uma iniciativa do ano passado, onde se escolheram 10 palestrantes do Toastmaster, que teve um processo seletivo para se tornarem como se fosse um carro-chefe para o Toastmaster indicar para palestras profissionais, para ficar naquele, porque hoje, não sei se todo mundo está ciente, você tem um grupo de palestrantes no Brasil, por exemplo, que ganham 50 mil reais para cima, 200 mil reais, 150 mil reais, a galera tipo o Cortella é um dos mais famosos, por exemplo. No esporte você tem o Bernardinho, o Oscar Schmidt, mas você tem o palestrante que ganha um abraço e um tapinha nas costas e um pão com mortadela. É literalmente de graça. Então, a gente queria atacar aquele meio campo, no caso, o projeto do Ricardo, 5, 6 mil reais. Então, teve essa seleção. E o que eles ganhariam ajudando? Porque a gente chamou muita gente do Speaker Bureau, vocês vão participar na organização do evento. O que a gente ofereceu de volta? Teremos uma gravação profissional, você vai ter um vídeo editado, profissional, com o que você quer apresentar. Por exemplo, eu, Daniel Caputo, eu falo sobre diabetes e atividade física. Eu tive um vídeo profissional de 3 minutos, editado. O custo disso aí, num hotel gravado, fora a conferência, tá? Isso foi uma coisa feita à parte. Isso é um custo muito alto que você talvez não tivesse condição no momento de tirar do bolso. Então, você também oferece o outro lado da moeda. Você convence por ali. Tem a questão, o que você ganha também em experiência. Olha, você vai ter oportunidade de liderar um projeto, porque você pode colocar no seu currículo. Trabalhei, o João pode ter no currículo dele lá. Olha as fotos que ele tem dizendo, eu fui o contest chair do evento. Eu, Daniel, eu fui o mestre de cerimônia. Até hoje as pessoas, pô, você foi mestre de cerimônia, que legal. Então não é só o pedir, mas eu falo sempre que o convencimento vem quando você oferece primeiro. É tudo, mais uma vez, é o poder da negociação e da fala. Você chegar para a pessoa e falar, pô, você quer me ajudar com isso? Não é esse approach. O que eu fazia, ele ia na pessoa e falava, cara, eu estou com uma oportunidade bacana para você. O que você acha de você desenvolver o skill A, B, C, D no maior evento de oratória do Brasil, no hotel tal, não sei o que lá. Aí a pessoa, pô, estou primeiro oferecendo o que ele ganha. Depois eu peço ajuda. Mas primeiro eu mostro lá na frente o que ele vai ganhar. Então a estratégia que eu uso quando eu peço a alguém algo é dar primeiro prêmio. Ó, está tendo uma excelente oportunidade de desenvolver a oratória, de fazer networking, de conhecer pessoas de empresas diferentes. Topa. Eu acho que a abordagem é que faz muita diferença nessa hora. Beleza. Obrigada. Não sei se respondeu a pergunta. E Eduardo também, obrigado pelo comentário. Pessoal, algum outro questionamento, alguma outra proposição de iniciativas?
Eu queria ouvir, por exemplo, a Cecília. Você também, Cecília, teve recente campeonato para liderar na sua área. Como é que foi esse projeto? Porque sim, foi um projeto. Sim. Confessar que nesse segundo eu estava aqui combinando de organizar um campeonato de divisão, então a gente não para nunca com essa história toda. E campeonato de área, um dos aprendizados que eu tirei é o comunicar as coisas, né? Então, como estava falando muito de comunicar com a equipe, e tem a questão de comunicar com todas as pessoas interessadas, né? Então, uma das coisas que veio do campeonato de área é que no dia do campeonato, alguns competidores vieram dar sugestões sobre como a gente tinha colocado as proposições, ou, né, algumas questões do campeonato, e como é que lidar com essas coisas o quanto a gente abre para vir as sugestões, o quanto a gente incentiva elas antes, porque se me vem no dia, eu não tenho nada que eu possa fazer, né? Então, mais do que o feedback depois, como é que a gente lida com isso? Porque eu já sei que eu vou ter um baita de um desafio, né? A gente vai ter um baita de um desafio agora na conferência, organizando essa parte de novo, né? Vai ter sim. Mas por isso até que estamos debatendo aqui. Então, realmente o ensinamento. Deixa aberta a comunicação com quem está envolvido. Quanto mais aberto, quanto mais clara você compartilhar as informações, você também vai ter do outro lado essa informação clara, essa informação direta. E, claro, alinhando, poxa, quando é que a gente pode se falar? Uma vez por semana, uma vez ao mês? Terá momentos que talvez você vai precisar dizer, não, a gente vai precisar falar com mais frequência. Sei lá, um mês antes da conferência, a gente era uma vez por semana, vamos ter que falar, né, toda semana. Vai ter que ser intensamente. Porque o evento estava próximo, tinha muita coisa para acontecer, então você vai ter que pode haver esses momentos de renegociar acordos, mas se todo mundo está no mesmo barco, todo mundo entende o porquê daquilo, muito mais fácil. E tem também a forma, o canal que você usa e a forma da comunicação. Tem gente que prefere o WhatsApp, tem gente que prefere que ligue, tem gente que prefere e-mail. Então, isso é muito importante definir com cada pessoa da tua equipe qual a melhor forma de comunicação. E aí conhecer a pessoa, talvez num primeiro bate-papo, entender o perfil dela. Eu, por exemplo, se eu tiver que pedir alguma coisa para o Joãozinho, como é que eu faço com ele? Eu posso falar meia dúzia de bobagem, falar um palavrão, eu não faz nada para ninguém, como é que vai ser? Vai me entregar ou não vai? Ele vai, Brad Pitt, a gente brinca com isso, a gente sabe como pode lidar. Agora, por exemplo, com outra pessoa, já vem naquela, pô, tudo bem, bom dia, como é que você está? Então, até a forma como você leva, a pessoa pode... Tem gente que, para receber um follow-up, responde bem na brincadeira e é necessária a brincadeira. Por exemplo, se eu virar para o João e falar, João, estava esperando que você me mandasse aquilo ontem. Ele vai achar que eu estou irritado, porque ele fala, não, isso não é o Caputo não fala assim. Então já tem que entrar brincando, que ele sabe, não, o Caputo está brincando. Tem gente que se eu brincar vai falar, tá achando que eu estou de brincadeira, que eu estou no playground? Não, estou trabalhando. Então tem que entrar, pô, desculpa, tá te incomodando. Você acha que consegue entregar isso até amanhã? Entendeu? Então isso também acho que faz muita diferença, João. Não sei o que você acha aí. A forma, né? Conhecer as pessoas. O que vocês acham, meus amigos? Vou puxando gente, não quero ficar só falando, não. Então, a Jéssica está aqui, por exemplo, com a câmera desligada. Então, Jéssica, alguma situação no seu clube, no seu trabalho, que você passou por isso? Você está conseguindo abrir? O microfone está no mudo. Boa noite, pessoal. Acabei chegando um pouquinho atrasada, né? Então estou pegando partes aqui da agenda. Mas em detalhes, assim, de comunicação, né? Eu acho que a gente sempre tem a melhorar, né? Pegando até um pouco da ideia ali que a Cecília comentou. Um dos meus planos era realmente que o meu clube participasse do campeonato de discursos, fizesse campeonato de clube, né? E também devido a eu não conseguir fazer uma comunicação mais cedo, assim, do campeonato, eu acho que isso também acabou impactando. E esses aprendizados que a gente acaba tendo dessas trocas, eu acho que sempre tem a acrescentar, né? Outros detalhes, assim, né, que a gente vai vendo mais no dia a dia, que realmente é a comunicação, assim, para todos os membros, né? Eu acho que é o mais importante
E eu acho que agora eu estou conseguindo fazer corretinho. Estou no caminho. Na verdade, Jéssica, obrigado por compartilhar essa iniciativa. Pamela, você levantou a mão? Assim, eu queria comentar que na última vez que teve campeonato de distrito, eu fui a timer. E assim, eu fui chamada de última hora para ajudar, porque não tinha ninguém. E quando eu cheguei lá, eu tive uma agradável surpresa, porque uma das pessoas que estava competindo no improviso, ela era daltônica. E a minha tela não tinha escrito as cores direitinho, então a pessoa chegou e falou: Ah, eu sou daltônico, bem na hora. E assim, meu coração parou. Quase morri do coração, porque eu sou uma pessoa que gosta muito assim, que acho necessária a inclusão, só que como não tinha sido passado para mim antes, que era necessário algum tipo de inclusão nesse momento, eu não podia ajudar. Então, eu lembro que eu fiquei assim, me sentindo muito mal pela pessoa, porque eu acho que isso realmente prejudicou ela. E foi um erro de comunicação. Eu não sei se ele chegou a passar para pessoas que estavam organizando e não chegou até mim, ou se realmente foi uma questão generalizada. Só que, dado que vocês estão organizando aí o congresso, eu acho importante ver esse viés também. Como é que vocês, como organizadores, se comunicam com os participantes para não ter novamente esse tipo de questão? Só isso mesmo. Obrigada. Excelente. Eu estava de juiz nessa competição. Eu lembro desse caso. E é aquilo, cai naquilo que o Duque puxou lá atrás. Tem vezes que a gente não consegue vislumbrar todas as possibilidades. Então, foi um grande aprendizado e eu lembro bem dessa situação. Bem dessa situação. Só tem mais um tempinho para a pergunta. Queria chamar talvez o Anderson. O Anderson está lá também com o seu fundo virtual do Lab. Anderson, experiências que você teve, ou até dúvidas que você queria tirar tanto com o Caputo quanto algum colega que comentou também. Sim, Boa noite, primeiramente, a todo mundo. Eu, Caputo, agradeço pela excelente palestra e pelo excelente tema que você trouxe. Eu comecei a refletir bastante assim sobre os temas que você colocou, que anotei bastante coisa para tentar refletir depois e colocar em prática, do tipo engajar as pessoas do clube e também começar a dividir as tarefas e não ficar muito nesse microgerenciamento igual o Eduardo citou, né? Muitas vezes eu tô como VP de 2 clubes agora, o Espanha aqui e o Wild Talkers. A gente acaba tendo como prática às vezes, né? Às vezes ensinado, ou às vezes assim, você vai aprendendo fazendo mesmo a fazer todo o follow-up, a organizar sozinho e não envolver muita gente nos processos, mas que é algo que, pelo menos que eu estou vendo por vocês aqui, que seria algo não tão recomendado, porque você tanto não vai ter gente para dividir a carga, também vai ser mais difícil você passar o bastão quando for necessário depois, né? Então, acho que eu queria saber muito sobre como vocês preparam, vocês fazem uma conferência num ano e para o próximo ano, assim, como vocês fazem essa preparação para passar esse bastão para o próximo, se vocês já fazem uma pensando na próxima, ou é algo que vai ocorrer, o problema da próxima vai ser no próximo ano, assim? Então, Anderson, obrigado pela pergunta. João, se quiser também, por favor, pode entrar para falar. Existe e cai muito naquele ponto de identificação. Quem você identifica como próximas lideranças. Então, até um ponto antes de eu passar aqui, que fala muito com esse assunto. Acho que o maior aprendizado que pode ter nisso cai muito no que a Pamela falou. Você está falando tudo. A maior dica que eu posso dar, escalonamento. Comece pequeno e vai experimentando no seu clube. Então, você experimenta a liderança numa função que você pegue. Numa função que você pegue de timer, você pode ali, parece que é brincadeira, mas não é. Vai no membro. Ali você já começa a trabalhar comunicação, liderança, a pessoa te reconhecer como líder daquela função. Fala, seu projeto é de quantos minutos? 5 a 7, porque tem projeto de 5 a 7 que é a maioria, tem o 4 a 6 que é o ice break. Lá na frente, eu não sei se todos sabem, tem projeto de 20 minutos. Lá no 4º, 5º nível. Então, você parece que não, mesmo que seja besta, 5 a 7. Você fala com a pessoa, você está confortável com o tempo, precisa de alguma ajuda, você tem alguma forma melhor, como a Pamela falou, visual para você está bom, eu colocar atrás, você prefere que eu coloque? Tem gente, por exemplo, que coloca o cronômetro, além do verde, amarelo, vermelho, coloca o cronômetro. Então, a gente começa testando nas pequenas coisas, vai se tornando confortável, você vai um step acima, começa a pegar funções de liderança maior, aí organiza um campeonato do teu clube, aí vai para o campeonato de área, vai subindo, porque quando você chega num projeto do tamanho da Conferência Nacional, não tem nada ali que você nunca tenha visto.
Vão ter situações que talvez você não tenha vivido e situações que vão ter um impacto maior. Como tudo que é... Imagina que é um holofote. O holofote ele vai amplificar a imagem, mas sabe quando você coloca a lâmpada num negocinho que fica gigante, o símbolo? A mesma coisa, para o bom e para o mal. Então, acho que a principal dica que eu dou maior é escalonar. E existe essa transferência de bastão, sim, já foi identificado, a gente não pode falar agora, mas já está tudo sendo... Já se começou a preparação para a conferência do ano que vem. Isso é o que a gente vem aprendendo através do quê? Os erros. Acabou a reunião, acabou a conferência, a gente fez uma reunião para falar tudo que deu errado, tudo que deu certo, o que a gente prepara melhor para a próxima. Exatamente. Só fechando esse ponto e complementando a resposta do Caputo, todo projeto tem um início e tem um fim. Então, o fim da conferência ele é basicamente... Não é a data do evento. Então, para pessoas acham que a data do evento é o fim da conferência. Não. O fim do projeto conferência foi após as lições aprendidas. A gente fez uma última reunião e discutiu, olha, onde é que deu certo, onde é que não, o que é que não funcionou. Ali a gente pode considerar, sim, a conferência. O projeto está encerrado. E como vai para o próximo ano? Não necessariamente são as mesmas pessoas. Eu já posso adiantar, não serão as mesmas pessoas. Tem algumas pessoas que serão, mas já tem gente diferente. Não vou ainda dizer quem está fazendo parte. É segredo, vocês vão descobrir logo em breve. Mas essas pessoas, quando elas vão iniciar esse projeto, então, o que é que elas já têm? Tem toda a bagagem que veio dos eventos anteriores, não apenas o desse ano, custos, orçamentos, prazos, todo esse aprendizado que aconteceu, ele se transporta para os outros anos para que ele, poxa, nós não vamos sair do zero. A gente já tem uma base de conhecimento que nós podemos usar e criar em cima daquilo. Acho que, não sei se respondeu completamente a sua pergunta, Anderson. Respondeu sim, obrigadão. Beleza. Eduardo, a gente tem um minutinho só. Quiser mandar a sua pergunta? Questão de métricas, qual deadlines, milestones, ou, não sei, algo que vocês utilizaram em relação para ver o andamento desse projeto? Simplesmente checklist, algo simples? A gente tentou fazer da forma mais ágil possível, de metodologia ágil, de ter uma planilha que, clicando, ela ia abrindo, como fosse um grande guarda-chuva, como eu falei, e a gente anotava, e muito por reunião. A gente quebrou muito em pequenos ciclos. O que precisa para a próxima? A gente preferiu não pensar em 3 meses. A gente sabia que em 3 meses ia ser aquilo. Agora, o que a gente precisava fechar? Tipo, primeira semana, orçamento. Aí estava a Nath cuidando disso. Nath, o que tem? Aí começa, o que precisa? Aí você faz o levantamento inteiro. Não vou nem puxar tudo por causa do tempo, mas basicamente era uma grande planilha de Excel com cada ponto específico da reunião do que você puder imaginar, desde, precisa de cadeira, precisa de copo d'água, quantas águas, muito detalhado, uma planilha gigantesca. E ali você acompanha semanalmente o andamento da organização do evento. Em paralelo, foi usado, no caso da conferência, o Trello, e aí tinha uma pessoa que cuidava do Trello. Então, grande dica, se você conhecer alguém que manja de Kanban, para usar um Trello legal, e aí vale para qualquer outra metodologia, pode ser Scrum, pode ser o próprio PMO, a metodologia que vocês quiserem adotar. Nós estamos aqui para vender metodologias ou aplicações, mas no caso nosso, nós usamos o Trello e foi muito mais no estilo Kanban, e cada pessoa tinha seus cards alocados por pessoa. Então, o Caputo tinha lá a coluna dele inteira, eu tinha minha coluna, outras pessoas tinham colunas, que dizia, olha, a responsabilidade dela é essa, dentro do card você só via as subatividades. Pessoal, estamos chegando ao nosso fim da nossa discussão. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, a participação do nosso grande Daniel Caputo, ter compartilhado muita história bacana, por vocês também, por compartilhar os seus conhecimentos, as suas ideias, o que tem dado certo, o que não tem dado certo. Aqui é um laboratório, aqui é realmente uma troca de ideias, é uma troca de conhecimentos. Eu queria duas últimas coisas compartilhar com vocês. A primeira vai ser primeiro graças a Deus não ter revisor gramatical nessa reunião, hein? A primeira nossa seria uma pesquisazinha de satisfação. Eu queria colher de vocês um feedback sobre o que é que vocês acharam dessa sessão, o que é que vocês acham que poderia ser melhor, que outros temas poderíamos abordar. Lembrando, seriam todos os meses com temas específicos.
Então, acabei de compartilhar com vocês, leva 2 minutinhos para vocês responderem, para darem o seu insight. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar seria justamente sobre a nossa próxima sessão, porque assim, estamos fazendo todos os meses, e a nossa próxima sessão vai ser, o tema dela será sobre gamificação, gamification. Então, vou trazer, nesse caso, você, não um, mas 2 pessoas, no caso, a Luzia Mota, do Deltos Masters, no Rio Grande do Sul, e o Dagoberto Mendonça, que é do Campinas Number One, que ambos tiveram projetos fantásticos nos seus clubes. Eles criaram um gamification. No caso deles foi muito mais... Não vou tentar dar muito spoiler, mas no caso deles foi muito voltado para trazer convidados e converter esses convidados a membros. E olha, são coisas fantásticas. E até digo mais, o Dago, eu já conhecia o projeto deles. A Luzia fui descobrir no primeiro Toastmasters Lab, que ela comentou, olha, a gente está com um gamification lá no DEP, tá muito certo. Eu digo, cara, vem dar palestra, vem conduzir com a gente. Então, nossa próxima sessão vai ser muito sobre como criar, como esses programas nós podemos criar para desenvolver os nossos clubes da maneira que precisamos, seja, poxa, eu preciso de mais convidados, eu preciso de mais pessoas tirando níveis educacionais, eu preciso de mais indicações, eu preciso de, sei lá, fazer outras atividades extras no meu clube. Dá para se criar da maneira que nós quisermos. Link da descrição está nesse QR Code, já podem registrar, vai ser no dia 9/11. Nós sempre fazemos reuniões às quartas-feiras, como teve feriado amanhã, nós antecipamos a de hoje, mas dia 9/11 vai ser uma quarta-feira, às 7 horas da noite. Então, vocês estão mais do que convidados. E, pessoal, de novo, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Muito obrigado por contribuírem nesse debate, nessa discussão. Ela não acaba aqui. Não quiserem trocar mais ideias entre os colegas que estão aqui, entre o Caputo, comigo, fique à vontade. Eu acho que a maior riqueza nossa é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. E eu sei que vocês têm muito também a contribuir, muito também a compartilhar. Meu muito obrigado a vocês todos. Valeu, pessoal. Boa noite todo mundo aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, Tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, obrigadão. Valeu, galera.